Simbora estudar! A sauna, Lígia Fagundes Teles. Mais um conto aqui do livro Seminário dos Ratos. Eucalipto. Era esse sim, era esse o perfume de rosa e de seu mundo de infusões de plantas silvestres, filtros verdolengos e boiões de vidro estagnados nas prateleiras. É, Esse conto ele é um conto de fluxo de consciência, tá? É uma reflexão que um personagem faz. E esse personagem, né, o nosso personagem principal aqui, esse conto narrado em primeira pessoa, então, narrador em primeira pessoa sempre a gente tem que desconfiar um pouquinho, né? Ele vai falar do seu amor com Rosa, tá? E Rosa tinha isso, né, de cheirar a eucalipto. É, O conto anterior analisado aqui, Herbarium, né, trazia bem essa questão das folhas, né? E aqui nós temos mais um conto falando sobre isso, né? Sobre tratar com plantas silvestres. Então, tá? São contos bem ligados. Em caso de vestibular, né? Por exemplo, o vestibular Unicentro, né? Ele pede esse livro, tá? Seminário dos Ratos. Esses dois contos eles têm essa ligação aqui, tá? A sauna que nós estamos analisando agora, né, e herbário que eu analisei, né, na aula anterior, no vídeo anterior. E aí Rosa era uma pessoa que ela mexia, né, com perfumes, então ela tirava perfumes, trabalhava com perfumes. Nós temos esse personagem principal aqui que ele, né, ele entra numa sauna, ele está numa sauna, nesse momento ele sente o cheiro do eucalipto da sauna, por isso que ele fala, né? Ele está ali na sauna e ele vai relembrar conversas com a atual mulher dele, que é Marina, tá? Mas, principalmente sobre uma pergunta que Marina fez, né? Que ele nunca amou ninguém. E daí ele está ali querendo reafirmar que ele amou. E ele vai pensar em todo o relacionamento dele lá com Rosa, né? Nós temos ali muitos flashbacks, né, muitas voltas, né? Então o conto em certo momento ele está em um ponto, ele volta, tá? Então é um pouquinho confuso ali por isso. Rosa, primeiro ele retrata Rosa, né? Cada vez de uma forma. Por exemplo, a primeira vez que ele fala de Rosa, ele chama Rosa de Rosa retratada. Depois ele chama de Rosa anêmica, né? Minha Rosa anêmica. E enquanto isso, ele vai falando sobre o que vai acontecendo na sauna. Mas o da sauna é o menos importante, né? Entra uma pessoa, entra outra, ele vai falando sobre essas pessoas, tá? Eu vou tentar colocar para vocês em ordem cronológica, tá? Falei que o conto não está, mas em ordem cronológica. Então, quem é Rosa e como ele conhece Rosa, né? Rosa era a namorada de um amigo dele, né? Então, a gente vai verificar esse cara é um canalha, né? Então era um amigo dele, ele se aproveita ali, né? Ele se aproveita disso, né? De um amigo ali, de um momento, ele se aproxima de Rosa, tá? Ele faz com que Rosa se apaixone com ele, aí eles se casam, Rosa tem um tio, tá? Ele faz com que Rosa mande esse tio de Rosa para o asilo para ficar utilizar o quarto do tio da Rosa como um ateliê, né? E Rosa tem a questão dela posar para ele, né? E dessa vez dele posar para a Rosa, né? Ele faz um retrato ali da Rosa que é uma grande obra dele, né? Ele considera ali a melhor obra que ele já fez, tá? Da Rosa. Rosa aparece aqui para nós no início como uma mulher magrinha, fraca, né? Até ele chama de Rosa anêmica, que ele compara como uma venca, né? Então, mais uma vez, ó, o conto lá anterior, Herbário, e esse conto aqui, muita coisa em comum, tá? Aí Rosa é, então, desse jeito, né, do nome rosa, de flor, né, mas tem outros atributos ali. Essa rosa, ela não tem espinhos, né, isso que é o curioso aí da rosa. E a Rosa, ela acaba vendendo a casa, ele acaba depois, né, ele convence a Rosa a vender a casa, a Rosa engravida, né, a Rosa engravida, fica grávida, né, ele convence a Rosa a abortar a criança,
E a Rosa vende a casa, ele some com o dinheiro da Rosa e ele nunca mais vê a Rosa, tá? E é isso que acontece aqui. Ele nunca vê. E a Marina vai, né, fazendo esse tipo de pergunta para ele, faz com que ele reflita ali, né, sobre tudo o que ele fez com a Rosa. É claro, né, gente, que no início ele nega tudo isso, né? Ele tenta passar uma imagem de que ele foi bom para a Rosa. Depois, com o tempo, é que ele vai assumindo, né, todos esses defeitos aí. Chega um momento em que Rosa está ali, né? Rosa está abandonada por ele, se sente solitária. Rosa sabia dos casos dele, né? Dos casos extraconjugais dele, né? Mas Rosa acaba ali se descuidando, né? Fica e acaba, né, engordando. Então, ele até fala, né, que Rosa não se cuidava mais, não tinha vaidade, usava ali qualquer roupa feia, né, que lhe servisse. Um dia ele vai tem uma exposição sua e ele está pronto para ir e ele jamais espera que Rosa vá com ele. E aí Rosa decide ir com ele, fala: "Não, eu vou com você". E aí a Rosa se veste, ele olha para Rosa daquele jeito e ele finge: "Nossa, Rosa, que bom que você vai comigo", né? E aí naquele momento ele seduz a Rosa, ele dá bastante álcool, né? Ele embebeda a Rosa e ele transa com ela. E ele fala até que ele gostou de ter transado com ela, né? Isso ele não programou. E ele fala, né, que ele nunca foi tão profundo com ela no sexo como naquela noite. E aí a Rosa adormece, ele até fala que ele não sabe se ela dormiu realmente ou se ela fingiu que dormiu, né, para ele poder sair, né? Ele tinha feito já a parte dele ali, tá? E a Rosa e ele sai, a Rosa fica, e é nesse momento em que a Rosa engravida, né? Eles até tinham essa coisa, como que ela engravidou? Foi dessa vez que a Rosa acaba engravidando ali. E é muito curioso, né, que a Rosa tem essa questão da submissão. A Rosa é totalmente submissa a ele. E essa nova mulher, a Marina, é o contrário. A Marina vive dando bronca nele. Ele tem a dependência das duas financeira, né, da Rosa, ele se aproveita ali. E a Marina é uma pessoa já muito mais rica. Então ele se aproxima dela, se conhece em Paris, né, nessa viagem que ele fez a Rosa vender a casa, né? Ele pega o dinheiro e vai para Paris. E lá ele começa a ter esse relacionamento e ele se casa com a Marina. Marina, inclusive, é uma mulher feminista, né? E a Marina questiona se você nunca amou ninguém, né? E a Marina, a gente vê até uma questão da Marina ter um certo carinho pela Rosa, né? Sabe, né? Que ele maltratou muito a Rosa. E ele pensa em fazer um outro retrato agora com a Marina, né? Um retrato melhor do que aquele que fez com a Rosa. E ele insiste com isso, né? Mas isso não acontece. Tá? O conto vai chegando ao fim, né? E ele vai sair da sauna. Aproxima-se para me ver melhor, tenho vontade de rir, já me derreti inteiro. Ele está lá se derretendo, né, na sauna. As manchas azuis dos meus olhos estão boiando lá adiante, na correnteza. Oh, Marina, você está sorrindo, tem razão. Tantas vezes prometi exatamente essas mesmas coisas, tantos projetos, lembra? Verdadeiros delírios de intenções, palavras, não tenho futuro. Não vamos falar em futuro que isso não existe. Só tem agora, agora. Respondo só por agora. Então, pergunta o funcionário enquanto me conduz de volta. Vejo seus pés enormes e comunico que estou um tanto enfurecido, mas limpo. Pessoal, estou um tanto enfurecido, mas limpo, né? Limpo por quê? Porque ali não é a limpeza, né, da sauna em si, dele ter feito a sauna, né? Abrir os poros e suar bastante. Eu penso nesse limpo como um limpo de finalmente ele ter reconhecido tudo o que ele fez para Rosa. Mas vai adiantar alguma coisa? Não vejo dessa forma, tá? Não vejo como ele vai, né? Não tem nada aqui no conto, né, que indique isso, tá? Que ele vá mudar, seja um outro homem a partir disso. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!